Boa noite, irmãos. Boa noite a todos, a todas. Sejam bem-vindos a mais um encontro para a prática de meditação. Já vamos começar. Sejam todos muito bem-vindos, muito bem-vindas. Perdão. Se tiver alguém vindo pela primeira vez, né, ou assistindo pela primeira vez hoje, nosso encontro sempre acontece com três momentos, né? Primeiro a gente escuta um ensinamento sobre meditação. Em seguida, a gente faz a prática, a parte mais importante do nosso encontro, né? O coração do encontro do grupo semanal, dos grupos de meditação, né? Pelo mundo todo, é o momento da prática. E a gente vai
então, ensinar sobre como fazer a meditação na tradição cristã. Então, se é a primeira vez que você está assistindo, fique tranquilo que você vai aprender a meditar. E como diz Dom Lawrence, nós somos, no momento da meditação, nós somos todos iniciantes. Porque só o que importa é a meditação que a gente faz hoje. E no final, então, do encontro, a gente separa deixa alguns minutos, né, livre. Alguns minutos para responder alguma pergunta, tirar alguma dúvida, qualquer que seja, sobre a tradição, sobre a prática em si, né, alguma dúvida mais técnica, talvez, ou compartilhar algo da experiência de silêncio, tá bom? Então, se durante o ensinamento, né, surgir alguma pergunta, alguma dúvida, guarde. No final, a gente vai ter um tempinho para falar sobre responder. Lembrando, nós fazemos parte de uma comunidade, né, internacional chamada Comunidade Mundial para a Meditação Cristã. Tem diversos grupos, em diversos países, né, tem grupos de meditação. No Brasil, até onde eu sei, são acho que mais de 100 grupos que se reúnem semanalmente, diversos horários, dias da semana. Sempre tem um grupo acontecendo todo dia da semana, né, em algum horário, de manhã ou à tarde ou à noite, né? Sempre tem algum grupo. E lá no site da comunidade, né, wccm.org.br, tem uma página dos grupos, com a lista dos grupos presenciais no Brasil todo, que a maioria, acredito eu, está suspenso, né, por conta da pandemia. E tem também a listagem lá dos grupos online. Lembrando, então, peço a todos para deixar aí o seu microfone mudo, né, durante todo durante o ensinamento e a prática, né, para não ter nenhum ruído atrapalhando aqui a prática dos outros, né, de cada um. No momento da prática eu também deixo mudo meu microfone aqui para não nenhum barulho de casa aqui atrapalhar vocês. E no final vai poder abrir para falar. O ensinamento de hoje se chama Fazer e Ser. É a carta número 30 do ano 2 da Escola de Meditação. E esse ensinamento de hoje, ele vai nos ensinar sobre essas duas características ou essas duas dimensões da nossa alma. As duas dimensões do espírito humano, né? Que é a dimensão ativa e a contemplativa. Né? Fazer e ser. Uma é melhor que a outra? Não. Durante um bom tempo, eu posso só falar sobre isso com base na minha experiência. Né? Durante um bom tempo, a gente estuda, trabalha, né? Faz relações com as pessoas, com a comunidade. E tudo isso é muito bom. É uma fase de crescimento, né? Desenvolvimento que todos nós temos. Mas a gente precisa sempre achar o equilíbrio. A gente não pode só também ficar na atividade o tempo todo, né? Então a gente precisa equilibrar isso com inatividade ou inação. A ação com a inação. E a gente aprende que a meditação é justamente essa prática do não fazer.
E para nós, principalmente na nossa cultura ocidental, em que a gente dá muito valor para a atividade, para o pensamento, para as conquistas, né? A gente tem que estar o tempo todo atrás de alguma coisa, a gente tem que ter o tempo todo algum objetivo para alcançar. Isso. E a gente sabe para onde leva isso, né? Atualmente nós estamos vendo as pessoas sofrendo com elevado estresse, ansiedade, depressão, né? Frustração por muitas vezes não conseguir atingir esses objetivos tão elevados e tão desafiadores que a sociedade coloca para a gente, né? Então, quando a gente começa a meditar, a gente aprende, a gente pode aprender, a gente pode perceber que é possível crescer sem fazer nada. É possível aprender sem. É possível aprender sem adquirir mais conhecimento, mais informação. É um outro caminho, né? É um caminho. É o caminho contrário do que a gente está acostumado muitas vezes. Que é o que no cristianismo nós chamamos de conversão, né? O que tudo que eu busco fora eu passo a buscar dentro, eu mudo de direção. E eu lembro, eu queria até mostrar aqui que um tempo atrás, eu até pensando sobre isso, já tem alguns anos isso, acho. Eu pensando sobre isso, eu fiz um rascunho e acho que está lá, até coloquei lá no meu Instagram recentemente, porque eu encontrei de novo esse rascunho que eu coloquei, né? Fiz, não sei se vai dar para vocês verem, mas eu fiz dois rascunhos aqui, né? Um como se fosse a pessoa ativa versus a pessoa contemplativa, né? Fiz dois rascunhos aqui, dois esqueminhas. Então, colocando isso, né? A pessoa ativa, somente ativa, né? Que ela está envolvida em diversas atividades da vida, né? Na conquista, na busca dos objetivos, né? Ela, ela vive nesse modo de sobrevivência o tempo todo, né? De ter que enfrentar a vida, ter que lutar o tempo todo, né? Ela vive no tempo cronológico, né? Sempre ali quase escrava do relógio, do calendário, da agenda, né? Tem que estar sempre fazendo alguma coisa. Nunca pode estar parado, nunca pode estar um tempo sem fazer nada, né? E aí isso nos torna apegados, controladores de tudo, né? Sempre querendo estar no controle das situações, refém das tarefas, né? Eu estou sempre resolvendo alguma coisa, que se eu não estiver fazendo isso, eu me sinto inútil de repente, sem propósito, né? Estou sempre competindo e me comparando com as outras pessoas, achando que as outras pessoas vão me passar para trás, né? Então eu preciso estar sempre na frente dos outros e eu funciono nesse modo de recompensa e punição, né? Se eu faço certo, eu ganho, eu recebo algo em troca. Se eu fizer algo errado, eu posso ser punido ou eu posso perder, né? Enquanto o nosso lado contemplativo é aquele que está conectado com o seu próprio centro, com a sua essência. E através dessa conexão interior, eu me conecto
com todo mundo, com todas as pessoas, com a criação, né? O meu lado contemplativo é o lado equilibrado, onde tem um equilíbrio entre o corpo, mente, espírito. É o que valoriza a simplicidade, a atenção, a intuição, a unidade. É o que, em vez da competição, busca a cooperação, né? E a colaboração com outras pessoas. O nosso lado contemplativo é aquele que busca não julgar, não controlar e não ser possessivo também com as outras pessoas. Quando nós nos conectamos com o nosso eu contemplativo, nós temos mais empatia pelas outras pessoas e nós nos conectamos com a eternidade, né, com o tempo profundo. Não estamos mais preocupados com aquilo que é urgente, né? Nós somos mais desapegados, nós somos mais abertos ao inesperado, né? Justamente porque a gente abre mão do controle. Quando a gente quer controlar todas as situações, a gente sofre muito, né? Porque nem sempre as coisas acontecem do jeito que a gente quer, do jeito que a gente planeja. Se a gente for analisar, talvez a maioria das coisas não aconteça do jeito que a gente imagina. E aí a gente sofre com isso. Mas quando eu me conecto com o meu lado contemplativo, eu abro mão desse controle e assim eu consigo até experimentar melhor as coisas inesperadas ou não planejadas da vida. Será que isso tem algum valor? Será que isso é importante, então, a gente encontrar esse equilíbrio, né? Não é que ser contemplativo tem mais valor, ou é mais correto do que, ou é melhor do que ser ativo, né? É encontrar esse equilíbrio na vida. Eu lembro quando eu coloquei esse desenho aqui lá no esse rascunho, coloquei lá no Instagram e com essa pergunta, né? Você com qual desses dois lados você mais se identifica, né? E algumas pessoas responderam. E uma amiga respondeu, foi minha sogra, aliás, respondeu muito bem, falando que essa é uma dança que a gente faz a vida inteira, né? Então, aprendi mais uma. Porque é isso realmente, a gente precisa sobreviver, a gente precisa fazer as coisas para sobreviver, mas a gente não pode se deixar levar pela atividade constante, né? Porque a gente perde a conexão com o nosso interior. Então, é por isso que é necessário uma disciplina de meditação, para que a gente sempre volte para o nosso equilíbrio natural. Que a gente sempre volte para o contato, para a conexão com a nossa verdadeira essência, com o nosso verdadeiro eu. E a partir desse equilíbrio, desse ser equilibrado, né, entre ação e contemplação, entre fazer e não fazer, né, apenas ser, apenas ser. É a partir desse equilíbrio que a gente deve levar a vida. Então vamos ouvir a carta 30 do ano 2.
fazer e ser. Cara amiga e caro amigo, a história de Marta e Maria no Evangelho segundo Lucas, Lucas capítulo 10, versículos 32 a 42, ilustra a importância da integração do fazer e do ser, da relação entre ação e contemplação. Marta representa a vida ativa, ocupada, que todos levamos todos os dias, com suas exigências de trabalho, amizade e hospitalidade. Quem já não ficou aborrecido por ter que continuar a preparar a refeição que será depois compartilhada, em vez de poder se juntar aos outros para ouvir um convidado predileto ou meditar? Maria é a parte contemplativa do nosso ser que medita, ouve profundamente o Cristo interior, em oração, ou encontra-o na leitura cuidadosa das Escrituras, a Lectio Divina. Essa história, de certa forma, simboliza quem nós somos. Ação e contemplação são dois lados de nosso próprio ser. Somos ambas Marta e Maria. Quando estamos muito ocupados, reclamando não haver mais tempo para meditar, então foi Marta quem tomou conta. Quando pensamos em desistir de nosso trabalho para nos dedicarmos totalmente ao trabalho de oração, meditação e de profunda escuta, então queremos apenas ser Maria. Entretanto, não podemos ser exclusivamente uma ou outra. Somos ambas, mesmo quando vivendo em comunidade. Orar e trabalhar. Ora et labora. A regra de uma comunidade beneditina é a regra de nossa vida. Marta está fazendo um trabalho importante, aprontando tudo para a refeição a ser compartilhada. Mas se está focalizada nisso com ressentimento, perde de vista o direito que a outra metade da sua alma tem de existir. Aquela Maria profundamente atenta à escuta. Jesus aponta isso a ela, abre aspas, Marta, Marta, você está se exasperando e se afligindo com tantas coisas. Fecha aspas. Todos nós não fazemos isso às vezes, especialmente nessas ocasiões, precisamos lembrar do nosso lado contemplativo e fazer os nossos deveres com atenção e não com má vontade. Se apenas pudéssemos fazer o que temos que fazer a partir da consciência do nosso centro interior profundo, onde compaixão e amizade habitam. Quem reclama é nosso ego, cuja necessidade é de estima, que quer ser louvado e ver os outros levando a culpa. Entretanto, em vez disso, o que se faz necessário é a aceitação e integração de ambos os lados do nosso ser. Temos de ser Marta às vezes, mas também podemos ser Maria em outros momentos. E isso é igualmente bom. Na vida de Jesus, vemos esse maravilhoso equilíbrio de ação e contemplação. Ele perambula pregando e curando, e ainda assim, muitas vezes, ouvimos que ele se retira para um lugar tranquilo, para ficar quieto e rezar. Abre aspas. Numa dessas ocasiões, retirou-se um dia às colinas para orar e passou a noite em oração a Deus.
A maior parte da vida na igreja de hoje se concentra em Marta, e alguns têm até mesmo esquecido o trabalho pelo qual Maria é elogiada por Jesus. Há afazeres, cuidar dos outros, oração de louvor falada e cantada, adoração, petição, intercessão, ação de graças e oração litúrgica. Todos aspectos importantes e válidos da oração. Mas o trabalho de Maria, a oração silenciosa, a escuta profunda, a contemplação, é comumente relegado para os poucos monges e freiras atraídos para esse modo de ser. Esse foi o chamado de John Mann em vida, que Lawrence Freeman leva adiante, tentar reconectar cristãos comuns com a tradição da oração contemplativa, já há muito estabelecida e que remonta aos ensinamentos de Jesus. Em 2007, a Comunidade Mundial para a Meditação Cristã recebeu o reconhecimento canônico do Vaticano como uma comunidade ecumênica contemplativa, reconhecendo a importância do trabalho de Maria. Muito bem, esse foi o ensinamento de hoje. E agora vamos fazer a nossa prática, a parte mais importante do nosso encontro. Lembrando que no momento da prática, nós devemos deixar de lado tudo que foi falado, tudo que a gente escutou. Não é o momento de analisar esse ensinamento, essas palavras. A gente faz uma leitura, faz uma contemplação desse ensinamento antes da prática para nos inspirar a buscar a quietude, o silêncio, deixar todas as atividades de lado nesse momento e apenas ser. Nós passamos o dia todo fazendo milhares de coisas, dezenas de atividades. Depois do nosso encontro, provavelmente a gente ainda vai fazer muita coisa ainda até a hora de dormir. Então, no momento da prática, não é o momento de fazer nada. Isso pode parecer estranho, para quem não conhece, não está acostumado ainda. Mas nós estamos aprendendo a sermos simples. Nós estamos aprendendo a ser um com Deus no nosso interior. Nós estamos aprendendo apenas ser. E como a gente sempre diz, a meditação é muito simples, Pode ser praticada por qualquer pessoa, mas não é fácil. E como que nós fazemos então a meditação? Na tradição cristã, nós buscamos a quietude física, buscamos ficar o mais quieto possível, sem se mexer durante a prática. Isso vai nos levar a uma quietude da mente. A mente vai se acalmando e vai voltando a seu estado natural. Só que pensamentos continuam surgindo, Pensamentos vão surgir o tempo todo. Se a gente teve um dia muito agitado, provavelmente isso vai se refletir durante a nossa meditação. Então a mente vai estar ali ainda muito agitada, os pensamentos surgindo o tempo todo, E na meditação a gente percebe isso, percebe como é que a nossa mente funciona.
como é que os nossos pensamentos surgem aleatoriamente, sem que a gente tenha controle, e vão embora do mesmo jeito. E a gente aprende que a gente não precisa se apegar a nenhum deles e que nenhum pensamento sou eu, de verdade. O que acontece é que nós nos identificamos com os nossos pensamentos, a gente acha que os nossos pensamentos sou eu, né? Essa barulheira, essa agitação da nossa mente sou eu. Mas quando a gente para em silêncio, quietos, e observa esses pensamentos com uma certa distância, um pouco de distância, e aí a gente percebe, existe um eu verdadeiro, né? E esses pensamentos eles só acontecem, são ondas na superfície. Mas conforme eu vou mais fundo no silêncio, mais em direção do meu próprio centro, eu encontro o meu verdadeiro eu. Então, encontre uma posição adequada, né? Se você estiver sentado no chão, sobre uma almofada, sobre um banco, estiver encostado na parede ou não, pode estar sentado ou sentado numa cadeira também, não faz diferença nenhuma para a prática. A única recomendação é manter a coluna ereta. A coluna ereta e alinhada vai dizer para o nosso corpo que nós queremos ficar mais presentes, mais despertos durante a meditação. Faça algumas respirações mais profundas, inspirando e expirando pelo nariz. 3 ou 4 vezes. Coloque toda a sua atenção na sensação do ar entrando e saindo pelo nariz. E depois solte a respiração, deixe a respiração livre. Não controle mais a sua respiração. Relaxe os músculos da face, relaxe a testa, relaxe as sobrancelhas, relaxe os olhos, relaxe os músculos do rosto, relaxe o maxilar, relaxe a boca e a língua dentro da boca. Relaxe o pescoço e a garganta. Continue respirando naturalmente, com a sua atenção nessa sensação. Perceba como está o seu corpo, sua mente, seu coração. E durante todo o tempo da meditação, nosso único trabalho é repetir uma palavra, um mantra, uma palavra oração, uma palavra sagrada na nossa tradição. O mantra que John Main nos recomenda é a palavra Maranata. Maranata é uma palavra em aramaico, a língua que Jesus falava. Significa vem, Senhor. Vem, Senhor Jesus. É um lindo mantra cristão. Durante todo o tempo da prática, cada vez que perceber que um pensamento te distraiu, apenas volte a sua atenção para o som da palavra no seu interior. Repita a palavra interiormente
em silêncio, assim, ma, ra, na, ta. Ma, ra, na, ta. Cada vez que um pensamento surgir e te distrair, tirar do momento presente, você solta o pensamento, não deixe se levar pelo pensamento e volta sua atenção para o som da palavra no seu interior. O mantra é o nosso guia nessa jornada que sai do barulho e da agitação da mente para o silêncio e quietude do nosso coração, do centro do nosso ser. Trate qualquer pensamento que surgir, imagem, som, lembranças, planos. Trate todos os pensamentos como distração. Não se apegue a nenhum pensamento. E volte sua atenção para o som do mantra. Ma, ra, na, ta. Ma, ra, na, ta.
Muito bem, encerramos a nossa prática. E agora temos alguns minutos para responder alguma pergunta, tirar alguma dúvida que você tenha, ou compartilhar alguma coisa da experiência. Quem quiser falar, pode falar.
querida, tudo bem? Agora fiquem à vontade para falar. Obrigada, Sérgio, pelos ensinamentos. Hoje eu entrei um pouquinho atrasada e amanhã, quando estiver disponível o vídeo lá no canal no YouTube, aí eu assisto, tá? Pegar do início. Tá ótimo, Lúcio, obrigado. Muito Obrigado ao bom, Patrício agradeço. também, já está de saída, né? Obrigado pela presença. Obrigada. Eu vou ficando por aqui. Se alguém quiser falar alguma coisa, fica à vontade. A gente tem uns poucos minutos ainda, né, antes de acabar o tempo aqui. Então eu vou passando as recomendações, né, da disciplina. E se alguém quiser falar alguma coisa, pode me interromper, não tem problema. A gente sempre recomenda, então, que você tenha uma disciplina, né, regular de meditação. E a disciplina que a comunidade recomenda é você ter 2 períodos de meditação, um período logo pela manhã e o outro no final do dia, começo da noite. 20 minutos de manhã, 20 minutos à noite. Então, de manhã, logo que acordar, né, antes de ver mensagem no celular, antes de conversar, de ver notícias, fazer o primeiro período de meditação. Desculpa, gente, tem uma criança impaciente aqui. E no final do dia, o segundo período, né? E aí talvez seja importante você fazer uma preparação antes, né? Ler um texto sobre a meditação, escutar uma música calma, ou fazer um pouco de yoga ou tai chi, se você estiver muito, né, muito agitado. Vai ajudar a acalmar fisicamente, acalmar a mente e preparar para a meditação. E medite 2 vezes por dia, todos os dias, mas pode ser com menos tempo. Se no início 20 minutos for muito tempo para você, pode ser 10 minutos no início e vai aumentando gradativamente até 20 minutos. Se não conseguir 2 vezes por dia, pode ser uma vez. E se não conseguir meditar todos os dias, né, comece meditando quantas vezes for possível. E a própria prática vai te ensinar. Né? Permita que a experiência seja o professor. Né? Pode parecer difícil no início, é simples, mas não é fácil, né? Como a gente costuma dizer. Pode parecer difícil no início, mas conforme a gente vai praticando, a gente vai expandindo esse silêncio, essa quietude no nosso interior, a gente vai sentindo mais necessidade de silêncio, de quietude, né? Então a prática vai ficando mais fácil. É um equilíbrio, né? É um equilíbrio entre interior e exterior. Conforme interiormente a gente for ficando mais silencioso, mais harmonioso, né? O exterior também, a gente sente necessidade disso no nosso dia a dia. Bom, obrigado pela presença de todos, de todas, desde já. Espero que estejam todos bem, se cuidando. E um bom resto de noite, boa semana. Até a semana que vem.